Shalom, shalom, eu sou a professora Vivian Lopes, astrofísica. Hoje é 16 de abril de 2023 e nós vamos iniciar uma nova série sobre o livro de Joel. Eu amo esse livro, um livro que fala, cuja temática, né, é o dia de Jeová. O que é isso, né? Um dia de juízo. E um livro que fala do derramamento do Espírito Santo, de avivamento para Israel e para todo o povo de Deus em toda a face da terra. Um livro que foi citado pelo apóstolo Pedro, um livro que a palavra, né, que aparece lá no livro de Apocalipse, que faz alusão a ela, um livro que fala sobre uma praga terrível de gafanhotos, mas essa praga projeta exércitos que virão para aquele tempo e para um tempo ainda futuro, né? Então eu invoco o nome do Eterno sobre este momento, sobre essa aula, sobre mim para sempre, né? E que Ele possa dar sabedoria e entendimento para você que está assistindo essa aula. Assista até o final, não perca, tenha você pouco estudo, nenhum estudo ou muito estudo. A palavra de Deus não faz acepção de pessoas, ela é para todos, tá? E essa palavra é atemporal e vai durar, né, para todo sempre. Então, você vai ser muito abençoado, muito enriquecido em assistir essa palavra, essa pregação, essa aula e mais ainda, né, desse tempo precioso. Além disso, né, você viver isso, né, é uma bênção, é vida para a sua vida, tá bom? Vou apresentar a bibliografia que eu utilizei, né? Então, principalmente eu utilizei esses dois materiais, tá bom? Mais de perto aqui, o livro de Joel, do pastor Hernandes Dias Lopes, excelente, ele faz um grande apanhado, né? Uma revisão bibliográfica muito grande, ele faz um trabalho maravilhoso. Joel e Obadias e Irving Buzenitz, da editora Cultura Cristã. Então, principalmente esses dois. Esse aqui foi o único onde eu vi que cita a palavra Abaddon no texto. Embora, quando eu fui olhar no texto hebraico, também discuti isso com o pastor Marcelo Moura, doutor em hebraico, e também pedi para dar uma olhada no texto o editor Jairo Friedlin, da editora Sefer, a quem agradeço também por ter me dado algumas explicações, tirado dúvidas minhas, como o pastor Marcelo Moura fez, né? Então a palavra realmente não está no texto hebraico, né? Vou mostrar aqui o Tanakh, tirei uma foto, mandei para eles. Aliás, o meu Tanakh eu comprei na Sefer, né? Então, o que está lá é a raiz, né? Enfim, são dois comentários muito bons, tá? De peso. E antes de continuar isso, estou me lembrando de uma coisa preciosa. E eu quero fazer uma homenagem à minha tia Vani Lopes de Oliveira, né? Tem 80 anos. Hoje, exatamente hoje, quando eu começo a gravar essa série, ela me mandou, chegou, né? Um comentário que ela escreveu sobre Joel. Ela tem 80 anos, escreveu agora isso, tá? De próprio punho. Né? Então ela não sabia que eu ia fazer um estudo sobre Joel e ela fez um comentário dela sobre Joel. E eu achei lindo demais, né? Porque, né, de imediato ela projeta o dia do Senhor, né? Ela começa a ler e viu já o dia do Senhor e condensa o livro. Assim, eu achei maravilhoso, né? Que Deus abençoe minha tia Vani, a quem ele dotou com um dom profético, né? Muito especial, né, de dar cânticos proféticos a ela em sonho. Então, na juventude dela, ela teve sonhos proféticos, né, muito lindos. Está no livro dela, né, com a partitura até, um livro que foi eu que editei, já está esgotado. Bom, vamos continuar com a nossa revisão bibliográfica, né, apresentando o material que eu utilizei. Também utilizei o comentário Rich. Existe um texto que eu achei aqui que é assim demais, né, sobre uma invasão de gafanhotos que aconteceu em 1870 nos Estados Unidos, se não me engano, mas está aqui marcado. Eu quero ler, vocês vão ficar impressionados, né? Até as janelas, né, o bicho devora. Ok? Eu utilizei um material de uma excelência tremenda, que é o novo dicionário da Bíblia, da editora Vida Nova.
esse material ele não foi assim simplesmente sendo atualizado, ele foi escrito, né? Assim, é impressionante, é um peso, assim, eu que fiz meu mestrado com um profissional tão excelente como o Dr. John Steiner, né? Ele formou essas bases da minha excelência, né? Eu vi uma pessoa trabalhar com excelência, né? E esse comentário é desse nível, é bom demais, é muito bom. Não fica atrás, o comentário bíblico adventista do sétimo dia, bem parrudo, é ótimo, você vai aprender muito. Esses comentários, eles não necessariamente concordam entre si. O livro de Joel, ninguém sabe quando foi escrito. Eu gastei muitas horas mesmo tentando descobrir, imagina, né? Mas já tem muitos séculos que tentam fazer isso, né? Mas assim aprove ao Eterno, ok? Que não... A única identidade de Joel é o nome do pai dele, Joel, e o nome do pai, filho de Betuel. Acabou, não tem mais nenhuma identificação. E a menos que haja alguma descoberta arqueológica, a gente não tem como ter certeza, tá bom? Existem argumentos fortes né, para muita coisa, né? Se ele era depois do exílio da Babilônia, acho pouco provável, né? Se ele era mais ali próximo de Eliseu, que é o que eu acho bastante provável. Manual Bíblico MacArthur, que é bem objetivo, e acho que ele usou bastante o Wiersbe, esse aqui, e a divisão mesmo, assim, foi a divisão que eu mais gostei. Eu gosto muito de Wiersbe, a divisão do livro, em 3 dias de Jeová, né, o juízo presente, né, o juízo iminente, o juízo final, o juízo escatológico. Eu gostei dos nomes que ele deu, né? Então eu utilizei o Taná, né? Esse eu comprei na Sefer da Stone Edition. Ele tem o texto hebraico e é uma edição bilíngue, né? Hebraico e inglês, tá bom? E às vezes eu quero ver o texto em hebraico, né? Tento procurar, né? Lá. Esse livro é outro gigante de excelência, né? A história de Israel, por Samuel Schutz, né, para ver se lançava uma luz aí na época, em que época teria sido escrito Joel. Mas esse livro ele é muito peculiar, ele é bom, gente, ele é bom demais. E esse aqui eu ganhei da professora Graça, né, na época do doutoramento dela lá no ITA, né, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, em São José dos Campos. Na época eu fazia meu mestrado lá no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais com o Dr. John Steiner. Utilizei muito a pequena enciclopédia bíblica, né, ela é muito objetiva, gosto muito desse trabalho. Utilizei o comentário Moody, tem coisas que eu só vi aqui, é ótimo. Ele é profundo, ele é objetivo, essa objetividade eu acho importante também. Utilizei a Bíblia judaica completa. O Taná é o que a gente chama de Antigo Testamento inteiro, né? Ele está na ordem do cânon hebraico. Na Bíblia protestante a ordem dos livros varia. Então o Taná ele tem todos os livros que tem na Bíblia protestante, né, no Antigo Testamento, mas a ordem é diferente. Então ele termina em 2 Crônicas, né? Acho que eu desmarquei aqui, isso eu ia mostrar. Depois de 2 Crônicas, então aqui vem Mateus, né? Já que estou aqui, vamos mostrar, né? Então peraí. Provérbios. Aqui, 2 Crônicas. Pronto. Aqui, ó. Você tem o livro de 2 Crônicas e quando você vira a página, você tem o livro de Mateus, tá? Já começa o chamado Novo Testamento, tá? Porque 2 Crônicas, então, vai dar o relato do último rei de Judá, que foi o último reino a ser invadido, né? As 10 tribos foram levadas pela Síria e um século depois, aproximadamente, veio a Babilônia e invadiu Judá, levou Judá, né? Então, o último rei de Judá, né? Sedequias, né? Termina, se não me engano, né? Termina aí, né? No último rei de Judá.
e depois então vem o silêncio, né, de 400 anos. Então ele termina a história, né, até aproximadamente o ano 400 a.C., e a partir daí não tem mais nenhum profeta, né? Os últimos profetas foram Ageu, Zacarias e Malaquias. Utilizei o dicionário Vine. Esse dicionário tem uma peculiaridade de que ele tem uma seção das palavras que é para o Antigo Testamento e outra para o Novo. Então você pega lá a palavra virgem. Então, se você olhar na primeira metade do dicionário, você vai ver essa palavra como ela aparece no hebraico. E se você pegar na segunda metade do dicionário, você procura na virgem de novo. É do Novo Testamento, tá bom? E eu usei, né, para ver a palavra Betulá, virgem, que vai aparecer em Joel. Utilizei a Bíblia de Estudo Deik, né? E o texto eu vou ler na Bíblia anotada, ok? Na versão Almeida, revista e atualizada, ok? Então, vamos começar. Eu vou fazer um preâmbulo do livro, né? Falar um pouquinho sobre o livro antes, e depois eu vou fazer a leitura versículo a versículo. Tá bom? Opa, não é aqui, aqui. Eu quero começar dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, conforme o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu para Timóteo. Tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então eu não vou... Li alguns comentários que eu vi que eram totalmente liberais. O que eu encontrei foi só folhas, não encontrei frutos. Perda de tempo, pura perda de tempo. Tá? Então vamos começar. Joel é do hebraico Ioel, né? Em hebraico o nome é Ioel, que quer dizer Jeová é Deus. Quando ele foi escrito, não sabemos. Eu acredito que a data mais próxima é como está nessa Bíblia comentada aqui, né? Na Bíblia anotada. Que, aliás, eu tenho as duas versões, ela e a edição ampliada. 835 por aí, né? Próximo à época do profeta Elias e Eliseu. O profeta Eliseu predisse para a Sunamita, né, aquela mulher que estava na iminência de perder os filhos, porque o marido era um servo do Senhor e morreu, e ela ficou desamparada. E vieram os credores que queriam levar os filhos, e o profeta Eliseu fez aquele milagre do azeite se multiplicando. Ele disse a essa mulher, né, vai morar onde você puder, porque vai vir uma seca de 7 anos. Né? Então, tem uma seca no livro de Joel. Eu acredito que era por essa época. E também porque Joel, além da familiaridade que ele tinha com a parte agrária, ele também tinha uma familiaridade muito grande com o templo, com o ofício sacerdotal. O livro dele é escrito de uma forma muito poética, muito elaborada. Então eu acredito que ele foi um dos discípulos dos profetas. É possível que ele tenha estado ali aos pés de Elias ou de Eliseu. E o livro então teria sido escrito na época do profeta Joás. Só uma curiosidade: se Joel é Jeová é Deus, Elias é na ordem inversa, né? Meu Deus é Jeová, Eliahu, Elias, né? E Eliseu, El Ishá, Deus é salvação. Esse nome Ioel, Jeová, ele tem, né, o Eterno, ele se apresentou a nós na Escritura dando muitos nomes, né? El Shaddai, El Elyon, né? Mas o nome da aliança, o nome dado a Israel para a aliança, o nome que Moisés levou para se apresentar ao faraó, é esse nome, Jeová, o tetragrama YHWH ou VH, que realmente ninguém sabe como pronuncia, mas eu vou usar essa palavra que eu acho muito provável, né? Jeová, né? Tanto que você fala Joel, né? Em português, né? Obviamente estou falando de português. Ioel também parece um pouquinho com Ioná, né? Que quer dizer pomba, né? Vocês lembram quando o Senhor Jesus emergiu no batismo dele? Emergiu
e apareceu no céu o Espírito Santo em forma de pomba, ok? E Jonas esteve submergido, né? Lá no ventre do grande peixe, Jonas fez uma pregação que promoveu um avivamento em Nínive, e Joel profetizou o derramamento do Espírito Santo. Então, eu não acho que nada na Bíblia é coincidência, nada na Bíblia é por acaso. A Bíblia é um livro sobrenatural, não é de origem humana, e você vai ver no livro de Joel, é isso que você vai concluir. E até eu assisti o testemunho da doutora Rosária Butterfield, doutora em literatura, professora da Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos. Doutora Rosária Butterfield leu a Bíblia inteira e se converteu. E no depoimento dela, ela disse: esse livro não é humano. Ele é muito elevado, né? Não tem como ter sido escrito por um ser humano. E ela recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, como uma pessoa inteligentíssima, que ela é inteligentíssima. E antes de se converter, doutora Rosária, ela fez um símbolo que você conhece certamente, que é o símbolo do movimento LGBT no mundo todo, que é aquele arco-íris de 6 cores, né? Doutora Rosária não faz mais parte disso, inclusive ela é casada com um pastor. Tá? Ela se converteu. Muito bem. Então, a única identificação que a gente tem de Joel é do pai dele, Joel, filho de Petuel. O único outro livro que só é identificado dessa forma é o livro de Jonas, o filho de Amitai. Tá? E é só isso. E eu tentei também, e já tem muitos séculos que as pessoas tentam descobrir quando foi que ele profetizou, mas isso é impossível. E assim determinou o Eterno, assim ele fez na Escritura, não é? Não temos que saber, né? Se algum dia ele quiser que a gente saiba, ele vai, né, providenciar isso, né? Uma descoberta arqueológica, algo assim. Muito bem. O nome Joel, né? Aparecem 14 pessoas com o nome de Joel na Bíblia, e um deles é profeta, né? Mas a única coisa que nós sabemos dele é que ele era filho de Petuel. De onde ele era, a Bíblia não diz, e eu não posso afirmar que ele era de Jerusalém, embora ele profetizou, claro, em Jerusalém, porque ele profetizou para os sacerdotes, né? Pela tradição, ele era da cidade de Betom, que fica ali ao norte do Mar Morto, né? E seria da tribo de Ruben. A Bíblia não diz, ok? Nesse gráfico aqui, essa figura, né, que eu tirei da Bíblia de Estudo NVI, você vê na parte de baixo, né, os profetas e reis do reino de Judá, e na parte de cima você vê aí os profetas e reis do reino de Israel. E ali em cima, onde está o número 800, né, que é o ano 800, você vê aí que nessa época profetizou o profeta Eliseu, e no reino de Israel, tá? E no reino de Judá, isso corresponde aqui no ano 835 a 796 ao reinado de Joás. Então alguns acham que o Joel profetizou na época de Joás. Ele não cita o rei, porque nessa época ele estava sob a tutela, era muito jovem, estava sob uma criança, né, uma criancinha, estava sob a tutela do sacerdote Joiada, né, um homem exemplar que foi Joiada, e Joás foi um péssimo rei, né, que só foi decente enquanto viveu o sacerdote Joiada. Aliás, foi tão ingrato que matou o próprio filho do sacerdote Joiada, que criou ele e que o elevou ao trono, né, porque a rainha de Joás, a avó de Joás, era a rainha Atalia, perversa, né? E que matou todos os descendentes dela, né? Para ela ficar no trono. Enfim, eu acho bem provável que tenha sido essa época, né? Porque Eliseu profetizou que haveria uma seca de 8 anos. Pode ter sido nessa época, de 7 anos, né? Mas eu não tenho como ter certeza, né? E alguns acham ali que foi depois do exílio, né, depois do exílio na Babilônia. Então houve os decretos, né, de Ciro, Dario,
E os judeus, né, saíram da Babilônia, voltaram, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, e houve mais alguns profetas nessa época, e os últimos foram Ageu, Zacarias e Malaquias, e aí se encerra a atividade profética. E só retorna 400 anos depois, aproximadamente, né, no nascimento de Jesus, nos registros bíblicos. Eu particularmente não acredito que não houve profeta, mas não há registros, né? Tanto que quando Jesus nasce, havia no templo uma descendente dos levitas, né? Uma mulher da tribo de Levi, Ana, né? Filha de Fanuel, e ela era uma profetisa, né? Ela profetizou dentro do templo ali, ok? Bom, vamos continuar. Só para concluir essa parte, então, a Bíblia hebraica, diferente da Bíblia protestante, que é dividida em livros históricos, poéticos, proféticos, né? A Bíblia hebraica só tem 3 divisões: a lei, os profetas e os escritos. A lei é a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, né? Os profetas, Josué, Juízes, né? Na Bíblia protestante eles estão na divisão de livros históricos. Na Bíblia hebraica eles são livros, né, que compõem os profetas, tá? Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel já faz parte dos escritos, ok? Os escritos de Salmos, Provérbios, Ruth, Jó, Crônicas. Daniel está nesse período aí, tá bom? Então, eu fiz uma foto aqui, né, do meu Taná. Então, essa parte dos profetas, né? Essa parte dos profetas tem uma divisão que é chamada os 12. Alguns sábios judeus dizem que foram os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos profetas. Então eles pegaram esses rolos, né, desses profetas que escreveram menos, né, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, né, e colocaram tudo num livro só, num rolo só, chamado os 12, né, os 12 profetas, para não se perderem, tá? Então, eu respeito, isso não pode ser desprezado de forma alguma, né, que Joel, ele está nos 12, ok? Entre Oséias e Amós, na Bíblia protestante também, que foram profetas pré-exílicos, tá? Antes da invasão da Babilônia, né? Por isso, pré-exílicos, antes do exílio na Babilônia. Jonas, né? O Jonas veio bem antes, né? Jonas próximo ali do profeta Isaías. Jonas profetizou a invasão da Síria, né? Sobre Jonas sabemos bastante, porque tem sobre ele em outro livro, mas sobre Joel não é o caso e não tem como, tá? Não tem como saber mais do que isso, ok? Então isso aqui já falei. Para Jerônimo, Joel era um contemporâneo de Oséias, e Amós citou Joel. Mas eu digo, e deixei escrito aqui, né? Não tem isso de Amós citou Joel, ou poderia ter sido Joel citar Amós, mas não tem isso. O que tem é o mesmo Espírito, é o Espírito dos profetas, o Espírito Santo, é o Espírito Santo que está falando. Não tem um profeta copiando o outro, é o Espírito Santo, né? Glórias a Deus, estou acostumado a ver a manifestação profética, é o Espírito Santo, ok? Falando, né? E quando a Escritura ela está citando um outro profeta, ela diz isso explicitamente, né? Pedro mesmo citou Joel, né? Como está escrito, né? Nos últimos dias derramarem. Então ele cita, ele está dizendo isso, né? E é isso que acontece na Escritura, ok? Eu acho que o livro então tem uma data mais antiga ao invés de uma data mais recente, próximo lá de se encerrar o cânon, tá bom? Já falei o primeiro motivo, porque a posição dela no cânon hebraico é entre os profetas pré-exílicos, tá? Existe uma chamada ao arrependimento em relação ao pecado como um todo, e isso é muito semelhante ao que aconteceu no tempo do profeta Elias, tá? 852 a.C., em resposta ao baalismo, né, a adoração a Baal. Baal é uma palavra hebraica que quer dizer marido, esposo.
Então, a traição repugnante, né, do povo, trair o seu marido Yavé, com quem ele assinou, né, um tratado de casamento, a aliança, né, os 10 mandamentos lá no Sinai, e se voltar para um Deus, né, uma entidade. Por trás disso está um demônio, né, um Deus chamado marido, né, muita prostituição, adultério, né? E nessa época Deus enviou uma seca. Aliás, Elias profetizou uma seca também, né? Uma terrível seca que aconteceu 3 anos sem chover. Muito bem, e o livro de Joel também, ele menciona os inimigos mais antigos de Israel, como a Filístia e Edom, né? E não os inimigos posteriores, né? Lá mais na frente, como a Síria e a Assíria, né? Mas eles têm argumento para esses inimigos mais recentes não terem sido citados, né? Porque já tinha ocorrido o exílio, então não tinha mais, né? Então, mas se você juntar os dois, né? Mas os inimigos mais antigos são citados, né? Isso eu vejo mais evidência de uma data mais antiga para o livro mesmo. Ali, acho que está ótimo, excelente, né? Esse material. E quando eu pensei em gravar Joel, foi essa Bíblia aqui que me surgiu, que me veio ao espírito, né, para usar a Bíblia anotada. E eu tenho muitas Bíblias, né, aproximadamente 70. Foi essa que me veio, tá bom? Os comentários, eles adotam, né, várias posturas diferentes, uma data mais recente, data mais antiga, etc. O tema do livro é o Dia de Jeová, né, e essa palavra, Jeová, né, ele não foi citado como El Shaddai, como El Elyon, mas o Dia de Jeová, que foi o nome com que o Eterno se apresentou para a aliança com Israel, né? Então esse livro, esse Dia de Jeová, também tem muito a ver com Israel e com a humanidade inteira, no futuro que ainda não chegou, inclusive. Vou falar depois, nós vamos ver nos próximos capítulos, se Deus quiser. Então, pela divisão de Wiersbe, que eu achei a melhor, né, o tema do livro é o Dia de Jeová. No capítulo 1, é o dia imediato de Jeová. Estava ali na época do Joel. No capítulo 2 é o dia iminente de Jeová. Está próximo, mas não chegou. E no capítulo 3, né, aliás, do capítulo 2, do verso 28 até o capítulo 3, vai falar sobre o dia final de Jeová, né, que envolve todas as nações e todo o planeta. Tá? O livro de Joel tem um estilo poético e vale a pena, eu creio, citar isso. Antes de citar, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive há alguns meses, tá? Eu estava dormindo e eu sonhei, eu me via deitado na cama e eu via um anjo, né, em pé no céu sobre mim, mais próximo. Tá? E ele estava com um rolo, lendo um rolo, e ele estava como declamando uma poesia. Ele estava falando o Salmo 91, e a frase que ele estava falando, né, que é aquele que habita, né, debaixo das asas do Altíssimo, né, descansará. Só que ele falava isso em outras palavras. Era exatamente o que eu entendia. Eu via essa frase, mas havia mais coisas escritas no rolo. Eram assim, falava de uma forma tão graciosa, tão poética, que eu não tenho como explicar. O Eterno, ele criou a poesia, ele é o poeta dos poetas, né? E ele mostra essa característica dele em Joel, tá bom? Então, olha só, o campo está assolado, né? Campo, Xadê, assolado, Xadad, né? O Xadê está Xadad, né? Então ele usa essas expressões muito elaboradas, né? No verso 11, né, envergonhai-vos, lavradores. Essa palavra envergonhar tem a ver com a palavra seca. Estava havendo uma seca terrível, né? Provavelmente uma onda de calor fez aparecer a praga dos gafanhotos, né? Então, ele está falando para se envergonhar, né? E tem um paralelo com a palavra seca, né? A seca, você deveria se envergonhar dessa seca, porque a seca ela é uma consequência da sua idolatria, né? Eles adoravam Baal, que era o deus da fertilidade, e deixaram Shaddai, né? A palavra Shad é seio, né? Então Jeová é aquele que fornece o sustento, fornece a vida, faz brotar a erva, né?
Então eles viraram as costas e o que eles tiveram foi seca. Por isso, se envergonhe. A seca era terrível, né? Então, envergonhar-se, robe su, e seca, robe sa. Né? Verso 12, né? Todas as árvores do campo se secaram. Né? Literalmente está escrito, todas as árvores do campo se envergonharam, elas murcharam, né, de vergonha. Então, aquilo tudo era uma vergonha, né? Então, para vocês se envergonharem, porque isso veio por causa do seu mau comportamento, da sua prostituição. Né? Isso é citado, você vê indiretamente, né? É muito bonito, né? São 4 temas principais do livro, né? A devastação de sucessivas pragas de gafanhotos, que elas foram literais, e aquilo lá prefigura exércitos futuros, né? Mais próximo ali veio, né, os 4 impérios, né? O Império Babilônico, Medo Persa, Grego e Roma, né? Não na época de Joel, óbvio, né? Muito depois, né? Mas prefigura, né? E prefigura mais ainda o Armagedon, a gente vai ver mais tarde. 2, né? É um tema do livro, né? A vivificação da terra de Israel, o avivamento que vem pelo arrependimento e o derramamento do Espírito Santo e seus dons. Tanto que o apóstolo Pedro cita Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Quando ele cita isso, está marcando, né? Começaram os últimos dias, tá bom? O derramamento do Espírito Santo ali em Israel é só o começo, né, do que virá sobre toda a terra após o arrependimento, né? Então Israel vai ser o primeiro a se arrepender, né, para trazer essa frutificação, né? A terra vai corresponder a esse arrependimento, né? O Senhor vai derramar suas bênçãos, vai haver um florescimento de Israel e a terra inteira, né, vai entrar numa grande plenitude por causa do arrependimento, né, da terra, tá? 4. O julgamento final das nações, pela maneira como trataram Israel. E aqui eu quero lembrar que o Brasil teve um episódio terrível na sua história, onde ele expulsou os judeus, né? Expulsou do país um povo pela sua etnia, né? Nós judeus. Então ele expulsou os judeus do Recife. Deus não vai julgar? Claro que vai, né? O livro de Joel contém, o Dr. Dake, né, ele parece ter um olhar assim que disseca as coisas e enumera, né, ele tem essa habilidade, esse dom de Deus, né? Ele fez um trabalho fantástico nos livros da Bíblia, né, detectando, né, coisas e as enumerando, né? Então ele escreveu lá, o livro de Joel contém 7 perguntas, 50 ordenanças, 10 promessas, 69 versículos de profecias. A palavra santificai aparece 3 vezes, né? Santificai o jejum, santificai o jejum, santificai a congregação. Bom, vamos lá para o texto então. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Né? A palavra do Senhor é incomparável, insubstituível e permanecerá para sempre. Palavra de Jeová, aqui na Almeida Revista Atualizada está Senhor, tudo em letra maiúscula, que é o tetragrama, as 4 letras, né? Que nós traduzimos como Jeová. Então eu vou ler Jeová, ok? Palavra de Jeová, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi, então a primeira palavra que Joel escreve é a primeira palavra da aliança, Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Shema, ouve, né? Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Não é só para os habitantes da terra de Israel, não, tá? Vós velhos, né? Os mais antigos. E os mais antigos também se refere à liderança, né? Liderança nunca foi lugar para neófito, para os mais inexperientes. É um caos quando isso acontece, né? Então os anciãos são os líderes do povo, né? As autoridades, né? Os senadores, né? Então é isso. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra.
Começa com a palavra da aliança, hein? Shema, ouve. Verso 3, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos. Olha, essa coisa é para ser narrada na sua geração, na geração dos seus filhos, e que os filhos contem aos outros filhos. Né? Verso 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então tá bem aqui literal, aconteceu, né? Uma praga aí sucessiva de gafanhotos. Vamos falar um pouquinho sobre gafanhotos. Tive que ler bastante sobre gafanhotos porque não entendia nada disso, né? Eu vi gafanhoto poucas vezes na vida. Tive que ir para os livros, né? E é tão curioso que já tinha anos que eu não via gafanhoto. E poucos dias antes de gravar esse vídeo aqui, hoje, né, 16 de abril de 2023, eu vi um gafanhoto no calçadão, né, bem no centrão da cidade, bem no chão na calçada. Olha. Bom, vamos falar de gafanhoto então. Aqui é uma imagem, né, que eu tirei do Novo Dicionário da Bíblia. Esses espetos aí não é churrasquinho, não, é gafanhoto. Existe um tipo de gafanhoto que é comestível, tá? E na Bíblia só esse tipo, né, só com essas características é permitido comer. Tanto que João Batista ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Tá? Então esses aqui são os escravos, né, da Assíria, que vão levar aí esses petiscos, né, para o rei Senaqueribe, aí, ano 765 a.C., né? Uma curiosidade. Então na Bíblia inteira são usadas 9 palavras diferentes que foram traduzidas como gafanhotos. Né? Em português, tudo gafanhoto, mas não é, elas têm características específicas. Né? Então, nesse texto aqui, Joel 1,4, a Bíblia inteira usa 9 palavras. Dessas 9, 4 está no único versículo, em Joel 1,4. Tá? Então, a primeira palavra é gazão, né? Que foi traduzida como gafanhoto cortador, tá? Ela vem de uma raiz que quer dizer extirpar, tá? A segunda palavra, traduzida aqui como gafanhoto migrador, né? Que o pastor Hernandes traduziu como infestante, né? É arbé. Arbé quer dizer, a raiz provável dessa palavra quer dizer multiplicar. Também é enxame, tá? Gafanhoto migrador. Essa é a palavra para os gafanhotos que o Eterno mandou nas 10 pragas lá do Egito. Uma foi os gafanhotos que arruinaram o Egito, né? A palavra é arbé, foi esse tipo de gafanhoto aqui, o gafanhoto migrador, tá? Depois a outra palavra que é usada nesse verso é yelek, que é o gafanhoto saltador, tá? A raiz provável da palavra lamber. Então é possível, né, que seja uma fase aqui do desenvolvimento do gafanhoto, né? Ele tem 3 fases: ovo, ninfa e imago, que é o adulto. Ovo, ninfa e imago, o adulto. Tá? E essa ninfa, né, tem 6 fases. Então ela já bota o ovo, o gafanhoto inocula o ovo, né, debaixo da terra. Os ovos eclodem e o bicho já sai andando. Ele não tem asa, mas ele sai andando, né? E já sai devastando, já sai devorando, né? Ali em algum lugar que o apetite dessas ninfas, né? Que é o gafanhoto em várias fases, até ser adulto com a asa completa, o apetite é mais voraz ainda do que no adulto, tá? Em todas as fases é devastador, tá? Então é possível que esse gafanhoto saltador seja uma dessas ninfas, né, que está trocando as peles aí. Hazel, que é o gafanhoto destruidor, vem da palavra consumir, ok? Olha aí, ó, uma infestação de gafanhotos, né? Parece neve, terrível, terrível. Peguei aqui algumas reportagens, né? Por exemplo, essa aqui, ó, nuvem de gafanhotos volta a ameaçar lavouras do Rio Grande do Sul. Olha que troço terrível. A árvore totalmente tomada, dá até nojo de olhar, né? Pelo que eu li, o maior gafanhoto, a maior espécie é 25 centímetros. A menor não lembro, né? Mas o bicho pode chegar a 25 centímetros.
e ele come por dia o equivalente ao próprio peso dele. Eu peso aproximadamente 90 quilos. Então imagina se eu comesse 90 quilos de comida por dia. É isso que o bicho faz, né? E eles comem. E quando eles acabam, né? Pelo menos em um relato que eu vou ler para vocês, espero não me esquecer, eles devoram uns aos outros. Aliás, eu vou ler logo, porque eu corro o risco de esquecer. Vou ler um relato aqui no comentário Rich, tá bom? Parte sobre Joel, que na página 229, que foi uma praga, uma invasão súbita em 1870, na década de 1870, nas grandes planícies americanas. Tá? Então essa testemunha relatou assim, ó: eles, os gafanhotos, vinham sem aviso em bandos vorazes. Deixa eu mudar de tela, mas deixa. Vinham sem aviso em bandos vorazes através do radiante céu de verão. Enquanto se aproximavam, o seu zumbido fraco se transformava num rugido, olha a palavra rugido, apavorante, como de um ciclone. Um lavrador alemão, ouvindo o enxame se aproximar, caiu de joelhos e exclamou. Aí ele falou em alemão aqui, quer dizer, dia do juízo. Em poucos minutos, eles escondiam o sol, abaixando perceptivelmente a temperatura. Os enxames de gafanhotos pareciam uma tempestade de neve caindo do céu. Quando começavam a comer, o mastigar de milhões de milhares de pequenos dentes soavam como um grande incêndio de campina. Uma camada ambulante de vários centímetros de espessura cobria como um tapete a terra e tudo que havia de verde sobre o chão. Quando terminavam, a área parecia ter sido totalmente queimada. Os gafanhotos preferiam cereais e hortaliças, mas comiam toda sorte de vegetação, de grama a ervas daninhas, raízes enterradas e bulbos, cascas, folhas e ramos de árvores, que às vezes se quebravam com o peso dos gafanhotos. Eles não somente comiam plantas vivas, mas também chapéus de palha, as cordas que amarravam os cereais e tabaco, tudo era devorado, como também objetos de madeira, cabos de ferramentas, esquadrias de janelas, tábuas de cercas e até mesmo papel. E tecidos, roupas de camas, telas, lona. O couro também era considerado saboroso, e arreios, uma carteira com o seu dinheiro, botas velhas. Um fazendeiro viu os gafanhotos comerem a lã das costas de ovelhas vivas. E quando tudo tinha se consumido, os gafanhotos comiam um ao outro. Terrível, né? Como eu tinha falado, arbé foi a palavra utilizada lá no Êxodo para designar o tipo de gafanhoto da praga lá do Egito, né? E essa palavra aparece 24 vezes na Escritura, é a palavra mais comum para designar o gafanhoto. Aqui tem um tipo de arbé que eu pesquisei, está vendo? Ó, ele está colocando, inoculando o ovo debaixo da terra, tá? Então é a locusta. A locusta é uma espécie de gafanhoto. Todos esses bichos, tá? Eles fazem parte de uma ordem, né? A biologia chama de ordem, chamada ortópteros. Ortópteros, que quer dizer os animais de asa longa, tá? Então, gafanhoto, locusta, grilo, esperança, né? Todos eles são ortópteros, tá bom? Mas o que importa é isso aqui, ó, tá? Locusta é uma espécie de gafanhoto, ok? E quantas existem? Olha, só de uma subfamília, que eu já não lembro mais o nome, tem 20 mil espécies, né? Acabaria com o mundo, né? Se o Senhor não colocasse a mão, né? Tanto que o nome dele é Senhor dos Exércitos, ele controla todos os exércitos, tá? Seja de demônios, seja de gafanhotos, seja dos anjos celestiais, seja o exército da Rússia, o exército do Irã, quem manda é Deus,
tá bom? Então, esse gafanhoto aqui, ele é conhecido também como locusta do deserto, né? Esse da foto, coloquei aí o link para vocês verem. O nome científico é Schistosera gregaria. Tem muito, né? São milhares e milhares e milhares de espécies, né? Então, esse aí é um dos tipos, né, que foi a praga do Egito, ok? E só para ficar bem claro mesmo, né? Então ele usou 4 palavras diferentes aqui em Joel 1:4, que são tipos de gafanhotos, sem dúvida, mas também é óbvio, é uma praga, eles estão colocando ovos e você tem concomitantemente, né? Tanto o macho como as ninfas, né, em suas várias fases, atuando junto ali, né? Até ali em um dos relatos, né, a nuvem de gafanhoto tá voando, e você tem aqueles gafanhotos que estão na fase de ninfa, né, que não tem asa ainda. E olha que eles acompanham a nuvem, eles vão saltando, a nuvem e eles vão saltando acompanhando a nuvem. É impressionante. Tá bom? E aí a gente vai ver mais pra frente no livro, né, que ele está falando de exércitos também, e sem dúvida esses 4 tipos, né, estão prefigurando exércitos que viriam, né, impérios, né. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Embora vinha algum comentário que, mas se fosse assim, você tinha que mudar a ordem que esses gafanhotos aparecem no texto. Não vejo por quê. Ok? Então, o primeiro gafanhoto cortador, o Gazan, ele foi traduzido, né, da Bíblia hebraica para o português, para o inglês, que eu tenho no meu Tanakh aqui. Todos eles são tipos de locusta, tá? Cutting locust, né, o gafanhoto cortador. Ele representaria então um império que veio muito depois, né, que foi um império que aniquilou, que levou Judá cativo, né, a Babilônia. Arbé, essas palavras em parênteses, né, foi uma tradução que eu tirei da Bíblia Day, que ele diz que do hebraico quer dizer isso. Então quem fez a tradução da Bíblia dele usou essas palavras, né? Então eu coloquei aqui para enriquecer, né? Então Gazan, roedor. Aliás, eu li num texto aí científico, acho que foi uma tese de mestrado sobre gafanhoto que eu estava lendo. Eles têm dentes, a moela dentada, tá? É uma máquina de triturar os bichos, tá? E então aqui nós vemos que esses 4 tipos de locustas, né? Esses 4 tipos aí de gafanhotos, eles estão representando o que viria no futuro, 4 impérios, né? Os gafanhotos são literais, a praga literal, e esses impérios, né, aconteceu, né, bem depois do profeta Joel, e eles prefiguram não só o que estava no momento, o que veio depois sobre Israel, o juízo começa pela casa de Deus, como o que virá mais no futuro ainda, né? Tem aí o Armagedon, né? Bom, e só para falar um pouco mais de gafanhoto aqui para a gente entender melhor, então você tem aqui onde está escrito solo, o gafanhoto adulto colocando os ovos, né, debaixo da terra. Tem uma espécie que coloca nas folhas também. Eu não sei se todos também conseguem colocar nas folhas, eu não entendo tanto, né? Mas gastei aí algumas boas horas tentando entender mais sobre os gafanhotos. Então eles fazem essa oviposição, né? Depositam os ovos aí debaixo da terra. Dos ovos eclodem as ninfas, né? O gafanhoto sem asa, pequenininho. E aí ele tem as 5 fases onde ele vai, ou 6, né? Trocando de pele, tá bom? Trocando aí até chegar num ser alado, tá? O gafanhoto adulto, né? Chamado de imago, né? Então ele já nasce andando, tá? E já nasce devorando, tá bom? Eles não ficam em casulo, não. Os ovos eclodem e já sai esse bicho aí, tá? Então são 6 fases de desenvolvimento do gafanhoto. Um número interessante, né? Vocês não acham? Aí uma foto, né, da ninfa, o gafanhoto antes de ser adulto, né? A ninfa migratória e ninfas não migratórias, né? Tá, e as 6 fases, tá bom? De uma espécie aí.
Olha essa imagem, se não me engano, é da Somália, né? Dá nojo de ver essa árvore totalmente tomada, né? Tá aí a manchete nesse informativo aí, Clima Info, né? Segunda geração de nuvens de gafanhotos é ainda maior, né? Tudo tomado, olha aí. Olha aqui algumas características, né? Peguei aqui também de uma nuvem de gafanhotos, né? Ó, o que realmente impressiona nessa nuvem é a quantidade de indivíduos migrantes. São cerca de 400 milhões de gafanhotos numa nuvem, né? Equivale a uma área de 10 quilômetros quadrados, tá? Então um gafanhoto ele pode consumir 2 gramas de matéria verde por dia, né? O próprio peso dele, ele consegue consumir esse próprio peso, né? em comida, e uma nuvem desse tamanho então consome, né, um rebanho de 20 mil bovinos, né? Uma quantidade de matéria, né, que corresponde a 20 mil bovinos, né? Vamos voltar para o texto. Paramos no 4, né? Vamos ao 5 agora. Chega de gafanhoto por enquanto. Ébrios. Ele está chamando o povo de ébrios. E está falando para o povo que bebe mesmo, literalmente, né? É o único pecado que ele cita diretamente, né? Os bêbados não vão entrar no céu, não, né? Quem perde o controle, quem não está com Deus, está com Satanás, né? Não tem vazio assim. Ou está com Deus, ou está com o Senhor Jesus, ou está com Satanás. Quem perde o controle, né, para a bebida não está com o Espírito Santo, né? Eu sempre digo, a morte está ao lado de quem bebeu, né? Você vai dirigir, a pessoa bêbada vai dirigir, a morte está do lado dela, tá? Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto. Mosto é o vinho novo, né? A uva acabou de ser prensada e não fermentou ainda, né? Por causa do vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. E aqui tem todo um jogo poético e profundo. Porque veio um povo contra a minha terra. Olha que ele não fala, porque veio um bando de gafanhotos, ele fala um povo. E essa mesma expressão é usada em outras partes da Bíblia para bicho também. E está prefigurando um povo mesmo de exércitos humanos, né? Então olha como é profundo, né? Ele fala em camadas, ele está falando para aquele momento, mas está projetando, está prefigurando para um futuro, né? Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão. Aquela testemunha que eu li lá, né, de 1870, transcrito lá no comentário Rich, né, usou essa expressão mesmo, é como leão mesmo, ruge, provoca um rugido como se fosse um leão. Olha, os seus dentes são dentes de leão, e como eu vi escrito em algum desses materiais, eles têm a moela dentada. Os seus dentes são dentes de leão e têm os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. E aqui a minha alma se estremece, né? Porque vide é uma maneira como o Eterno se refere a Israel, e figueira também. A vide e a figueira são os principais frutos de Israel, a principal representação de Israel, e é como o Eterno os designa. Vou deixar como tarefa você pesquisar na Bíblia, né? Onde Israel é retratado como uma vide e como uma figueira, tá? E aqui é o Eterno falando, né? Com dor, né? Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira. Está falando da vide, da figueira, as árvores mesmo, mas está falando de Israel também, num outro plano mais elevado. Tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Tive o privilégio de ver um pé de figo num culto na casa de uma irmã ao ar livre alguns anos atrás. Veja só, eu nem imaginaria que um dia estaria gravando, ensinando sobre o livro de Joel. E eu vi, né? O cheiro era maravilhoso, um perfume, né, da árvore. E aí eu quebrei um galinho para levar para casa, assim, que eu queria aquele cheiro comigo, né? E aí eu vi, né? Então o interior, né,
né? Parece um encanamento, né? Preenchido ali, tudo branco, né? Branquinho, né? E é como ele descreve aqui, né? Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Virgem, a palavra betulá. Olhei lá no dicionário Vine e poderia ser jovem em algum contexto, mas aqui creio que está restrito mesmo à virgem, como foi o caso de Maria, pelo ritual, né, da sociedade da época. Então já está prometido, já está noivo, já está desposado, mas o casamento em si, né, até a festa mesmo não se consumou ainda, tá? Então, mas já é considerado o esposo, né? Tanto que quando o anjo diz para Maria, né, você vai ser a mãe do Mashiach, a mãe do Salvador, ela perguntou, como? Se eu nunca tive relação com homem algum, né? Ele falou, o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, né? Mas ela já era considerada a esposa de José, mas ela de fato era uma virgem, né? E ela mesma diz isso. Então, verso 8, lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingido de saco. Então, é um luto, né? Que se vestir, né, de pano de saco é um sinal de luto, né, de muita dor, de uma tragédia, né? Então, a virgem, ela não chegou a consumar o casamento com o seu amado. Ou poderia ser que estava ali nos primeiros dias e ela já perdeu o marido. Mas vejo que a tradução aqui é o que está mesmo correto. E betulá é virgem. Senão ele teria usado uma outra palavra para jovem, moça, que não é a betulá, tá? Tem outra palavra, tem outras palavras para serem usadas. E essa está restringindo bem. É uma pessoa separada, tá? Que não consumou, certamente, então, a sua união nupcial, tá? Não teve a lua de mel. Cortada, verso 9, cortada está da casa do Senhor, veja bem o gafanhoto cortador, né? Está cortada da casa do Senhor, da casa de Jeová, a oferta de manjares, né? As comidas, né? Bolos de trigo, bolos, né? E a libação, que são ofertas líquidas, né? Vinho. Tá tudo, acabou tudo, tá cortado, né? Os sacerdotes, ministros de Jeová estão enlutados, né? Acabou o sustento deles, né? Esse é o salário dos sacerdotes, né? Dos que ministram na casa de Deus. Mas eles se voltaram para Baal, embora não é citado explicitamente, mas como diz na Bíblia, não lembro se em Provérbios ou em Salmos, os rebeldes habitam em terra seca, né? É isso. O campo está assolado, e aqui, né, eu acho que eu mostrei, né, as características poéticas do livro. O Eterno é o poeta dos poetas. Ele está fazendo um jogo de palavras, né? Xadê está Xadad, né? O campo, Xadê está assolado, Xadad, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou, as olivas se murcharam. E aí esse murcharam aí tem a ver com envergonhar, né? E aí ele cita, agora ele vai citar explicitamente essa palavra envergonhar, no verso 11, envergonhai-vos, lavradores, né? Uivai, né? Profundo, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, né? Então até quem comia os alimentos mais baratos, né, como a cevada, acabou até os mais baratos, né? E aqui, né, ele vai usar, então, vai fazer um paralelo da palavra seca com a palavra envergonhar, porque a seca é uma vergonha, porque ela vem como consequência da sua prostituição, do seu adultério, né, com Baal, né? É insolentemente chamado de marido, né? Um ídolo chamado de marido, Baal, a palavra hebraica para marido. Mas o Eterno é o teu marido, então você se prostituiu, né, Israel? Nessa época era isso que tinha acontecido, né? Então,
o paralelo aí da palavra envergonhar com a palavra seca, né, robsá, e envergonhar-se, robial, não, desculpa, robsu, né. Verso 12, a vide se secou, a figueira se murchou. Tanto os literais como Israel, né. A romeira também, e a palmeira e a macieira. Então ele cita em detalhes o que aconteceu, está tudo devastado. Todas as árvores do campo se secaram, e essa expressão quer dizer literalmente, no hebraico, todas as árvores do campo se envergonharam. E já não há alegria entre os filhos dos homens. Esse comentário, né, que se secaram também quer dizer envergonharam, das árvores, né? Como no verso 11 está no Moody, comentário Moody. Então, do verso 10, 11 e 12, são 3 apelos. Envergonhai-vos, né? Fica vermelha, cara, sem vergonha. Fica vermelha, tudo isso é culpa, é consequência do seu terrível pecado. Verso 13, cingi-vos de pano de saco, a veste do luto e do lamento, né? E lamentai. Lembra do profeta Jeremias? Ele escreveu um livro, né, chamado Lamentações. Lamentou pelo destino terrível. Jeremias é um profeta que profetizou que viria a destruição, né, pelos exércitos. E ele inclusive viu esses exércitos. Ele viveu essa época terrível e ele escreveu o livro de Lamentações, né? Já imaginou ser um profeta nessa época, né? Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Aliás, nós somos, né? Nós existimos nessa época, nós fomos chamados pelo Eterno para uma época como essa. Vamos lá, verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Ele fala, meu Deus, né? Passai a noite vestidos de sacos, fazer vigília. Porque a casa de vosso Deus, da casa de vosso Deus, foram cortadas a oferta de manjares e a libação, o sustento deles. Então, o que tinha que fazer, né, numa época, num tempo de catástrofe tão terrível desse? É isso que você tem que fazer, se vestir de pano de saco e fazer vigília e se humilhar diante de Deus. Não tem nenhuma outra fonte de ajuda, é só Deus mesmo. É como está escrito na palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dorme nem cochila o guarda de Israel, né? O Shomer Israel. Verso 14, então tinha que começar pelos sacerdotes, tá? Se cingir de pano de saco, se humilhar. E agora, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene no mundo de tanta irreverência, inclusive irreverência na palavra de Deus, onde vão com roupas tão curtas, né? Mostrando as coxas, e alguém está dando um testemunho, eles estão lá conversando, falando alto, atrapalhando e olhando o celular, uma irreverência, né? Você não sabe quem é Jeová. E ele está falando aqui uma assembleia solene, né? Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, não só os líderes, não só os mais antigos, todos, crianças, todos. Congregai para onde? Para a casa de Jeová. Há quanto tempo você não vai à casa de Deus, né? Será que as tragédias na sua vida também não com certeza, se afastou de Deus, são consequência, né? Então volta para a casa de Deus, né, em vigília, em jejum. Há quanto tempo você não faz um jejum, né? Existe na lei de Deus o dia do Yom Kippur, o dia né, Kippur, perdão, expiação, o dia da expiação, o dia do perdão. Então isso é uma coisa que é exigida para Israel, está na lei, né? Não cumprir é transgressão. Mas aqui não é para você esperar o Yom Kippur, é para fazer já uma vigília com jejum, com assembleia solene,
né? Não cada um na sua casa, mas para a casa do Senhor. Vão todos para a casa do Senhor. Sacerdotes, façam isso e convoquem o povo, né? Ele está falando, ele está dando aqui, ó, o caminho, né? O que isso vai trazer? O que esse arrependimento vai trazer? O avivamento, né? Esse é o pré-requisito para o avivamento. As pessoas estarem ali se humilhando e confessando seus pecados. Só assim o Espírito Santo é derramado. O verso 15 é o que eu chamo de uma ruptura, né? Como a tia Vani logo citou ali no comentário dela, o verso 15, né? Ah, que dia! Porque o dia de Jeová, aí ele usa essa expressão já, né? Porque o dia de Jeová está perto. Então aquilo que eles estavam vivendo era um dia de Jeová, mas tinha outra coisa vindo e estava perto, olha só. O dia de Jeová está perto. Então tudo aquilo prefigura um juízo pior que haveria de vir. O dia de Jeová está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Essa assolação quem vai mandar é o próprio Todo-Poderoso. E aqui é um jogo de palavras, né? Uma coisa fina mesmo, como está escrito, né? É um Shod de El Shaddai. Shod, o El Shaddai vai mandar Shod, assolação, né? E Shaddai vem da palavra Shad. Então você tem 3 palavras aí: Shad, Shaddai e Shod. Shad é o peito, o seio. Shaddai, a raiz dessa palavra, né? É traduzida como o onipotente, aquele que pode tudo. Então ela está relacionada ao poder. Ele é aquele que dá a vida, que faz crescer a erva do campo, né? É de onde vem o sustento, é aquele que pode tudo, né? E Shod é a assolação, ou seja, você virou as costas para o dono do Shad, do peito, e o que você colheu foi Shod. Claro, né? Assolação, devastação, né? Por parte de Shaddai, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o que criou o seio, né? O que criou todas as coisas, tá? 16. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? Olha aí a segunda pergunta do livro. A primeira está lá no verso 2, né? Aconteceu isto em vossos dias? Verso 16, então continuando. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Né? Você vira as costas para Shaddai, para El Shaddai, o Onipotente, vai embora a alegria e o regozijo. A alegria, aliás, é um fruto do Espírito Santo de Deus, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Está lá nas cartas do Rabino Shaul, o apóstolo Paulo. A semente mirrou, verso 17, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Então, não tinha como manter, né, os armazéns. Não tinha como fazer a manutenção. Agora a natureza é afetada, né? Como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Não só porque os gafanhotos consomem como fogo, né? Mas por causa da seca, e como eu sei que tem seca, pelo verso seguinte, também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Então os gafanhotos já comeram tudo, e o que podia sobrar alguma coisa, o calor estava tão intenso, a seca, né? E a grama tão seca, os raios solares, né, causam incêndios, né? Quantos incêndios a gente já viu noticiado na mídia, incêndios terríveis, né? Estados Unidos, Brasil, né? E pelo que a gente pesquisou, então, as ondas de calor, né, essas altas temperaturas fazem eclodir os ovos, né, dos gafanhotos, que podem ficar ali armazenados por anos, 8 anos, depois eclodir. Então,
os cientistas não sabem, né? É muito complexo quais são os fatores, né, que fazem eclodir, mas já sabe que tem a ver com temperatura, e altas temperaturas fazem isso, né? Então os gafanhotos, eles colocam os ovos deles no inverno e no verão, tá? Mas podem ficar ali, ó, muitos anos, tá? E eclodir quando o Senhor quiser, né? Se não fosse a mão dele, não tinha nada no planeta Terra, porque, né, uma nuvem aí com 400 milhões de gafanhotos é muita coisa, né, gente? É um milagre mesmo, né? Nós vemos que o Senhor, a glória dele está sobre toda a terra, né? Vamos ver o que mais tem aqui. Então já lemos todo o capítulo, então vou só pontuar mais algumas coisas, né? No verso 11, né? Então está dizendo que os agricultores, né, nova versão internacional, se desesperam e tal, porque a colheita foi destruída. Na versão que a gente leu, né, porque pereceu a messe do campo. Então essa palavra destruída, pereceu, a palavra em hebraico que está lá é abad. Abad é perecer no passado, né? O verbo está no passado. O verbo perecer no passado, na terceira pessoa do pretérito. Ele pereceu, tá? Então ela é a raiz, abad, é a raiz da palavra Abaddon. Abaddon é um substantivo, destruição, tá bom? E aí eu consultei o editor Jairo Friedling, né? O que é essa partícula on? Então esse sufixo, né, o que aparece depois, ele substantiva a palavra, né? Então Abaddon ficou destruição. E ele também designa muitas vezes, né, algo pequeno, né? E aí ele me deu esse exemplo, então deixo aqui meu agradecimento ao editor Jairo Friedling, né, da editora Sefer. Então, Catan, né, que quer dizer pequeno, Caton, né, é o menor, caçula, tá? Então, o que isso me remete, assim, né, a uma reflexão, né? Então, Abaddon é a palavra hebraica que designa o anjo do abismo, o nome dele é destruição. Né? Então ele quis estar no mais alto dos céus, né? No trono de Deus, né? E aí o Eterno diz, né? Você quis o lugar altíssimo, né? Você quis ser o altíssimo, pois eu vou te precipitar ao mais profundo do abismo, né? Então certamente o lugar mais baixo, né? Mais profundo é o destino dele, né? Então assim, esse on, né, também vejo como isso, né? Ele quis ser o maior, o mais elevado, se tornou o mais baixo de todos, né? Então ele é o mais vil, né, que existe. Ele é a perversidade em pessoa. Satanás é a perversidade em pessoa. Não existe buraco fundo suficiente no qual ele queria te lançar, você que pratica o bem, porque ele é a perversidade em pessoa, tá certo? Então, leve isso, né, em consideração. Como a Bíblia, né, ela é a palavra de Deus, são coisas tão profundas, tão elevadas, nada é por acaso. E essa palavra aparece várias vezes na Bíblia, 6 vezes que eu saiba, ou 7, se você considerar essa de Joel como Abaddon. O comentário de Irving Buzenitz, né, ele coloca que é a palavra Abaddon, mas quando eu olhei no texto em hebraico e pedi ajuda, né, do pastor Marcelo Moura, quarta igreja batista de Campo Grande, doutor em hebraico, mas eu não vejo essa palavra aqui, né? Eu risquei lá a palavra, só vejo o abade. Pois é, tem o abade, essa outra aqui, não sei o que esse Yogi está fazendo. Não está no texto. E aí o editor, Jairo, né, não está no texto. Eu vi, não está no texto, né? Mas ele citou, né? Mas o sentido é esse mesmo, destruição. Você vê lá, né, no verso 11, está destruída, pereceu. A palavra remete a Abaddon, a palavra é Abad. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em Jó 26:6 aparece essa palavra Abaddon, traduzida como abismo. Eu vou pegar outro texto de Jó em que ela aparece, é profundo demais. Jó 31, 9 a 12. Abaddon, né, é o resultado do adultério. Olha só,
o que Jó escreveu. Jó, que foi acusado de estar doente porque teria, né, se adulterado, né, com outra mulher. Né? Quem precisa, gente, de amigos como os amigos de Jó, hein? Fala sério. E Jó escreveu: se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Moa por quê? Porque naquele tempo você não comprava o trigo em saquinho em mercado como hoje, né? Então você tinha que moer os grãos lá na moenda, né? Então que a mulher dele se tornasse uma escrava de outro homem, né? Se ele tivesse feito isso. E outros se encurvem sobre ela, né? Pois seria isso um crime hediondo, o que de fato é, né? Eu lembro que uma vez eu fui tocar num asilo em São José dos Campos e conheci uma moça, né, jovem ainda, universitária, que foi parar ali com problemas mentais. Por quê? Porque o pai se separou da mãe, né, e a estrutura dela não suportou isso, né? Então uma pessoa assim relegada lá, gente, é uma tristeza, não é? Então na Bíblia o adultério ele é punido com morte, né, para ambos os adúlteros, tá? Então, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Tá vendo? Fogo que consome até a destruição. Destruição, essa palavra aqui é Abaddon. Tá? E desarraigaria toda a minha renda, ou seja, te assola as suas finanças, né? As coisas na sua casa começam a diminuir, você vê que você está sem nada. Esse é o resultado do adultério. E do adultério é coisa de Abaddon, é coisa do Satanás. Onde essa palavra aparece escrita claramente, né? Num texto grego, mas o apóstolo Yohanan, amando do Espírito Santo, né? Toda a escritura inspirada por Deus, ele usou essa palavra. Tão interessante, vou ler o texto todo. Então, o apóstolo estava na ilha de Patmos, exilado, e teve visões, né, sobre o futuro, sobre aquela época e sobre o futuro. E uma das visões dele foi essa: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Lembra que o Senhor Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E foi-lhe dar a chave do poço do abismo. A chave quem tem é o Senhor Jesus. E ele dá a quem quiser para cumprir os propósitos dele. Quem manda é Deus. Aleluia. Então o Senhor Jesus deu a chave do poço do abismo para essa estrela caída do céu, que é Satanás. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Cobras e escorpiões são símbolos, né, dos anjos do mal, né, dos demônios. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva do campo, dano à erva da terra. Opa, os gafanhotos comem erva, comem tudo, devastam as lavouras, os bosques e tal. Mas esses gafanhotos são diferentes, eles não são gafanhotos naturais, tá? Eles são gafanhotos infernais, né? Então eles receberam a ordem, ó, não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então eles têm características de gafanhoto, tá? E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E o anjo do Senhor já está selando, já saiu para selar, né? Sou selada, né, pelo meu Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, né? Homens aqui, no nosso tempo, vale dizer, é uma palavra que, como no português, abrange homens e mulheres, né? Então, quando eu digo bom dia a todos, isso engloba todos e todas. É redundante eu dizer todas. Na Bíblia, né, é assim. No português é assim também. Tá bom? Então, só os ímpios, né? Quem não tem o selo de Deus sobre a testa, sobre a fronte, que os anjos aqui colocam, ela não é visível ao olho humano, a menos que Deus abra essa visão. Tá?
Foi-lhes também dado não que os matassem, né, a esses ímpios, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Esse número 5 é interessante porque ele me lembra o pentagrama, né, a estrela de 5 pontas, que é um símbolo do satanismo. Talvez seja o principal símbolo deles, que é a cabeça do bode, né? Deus me livre, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias vai se cumprir, não chegou, né, está a caminho. Os homens buscarão a morte e não acharão, vai acontecer. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, vai acontecer. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Aliás, o gafanhoto parece um cavalinho em miniatura mesmo, né? E eu vi uma imagem, né, nessas fotos que eu estava procurando aí, de um, né, que parecia mesmo um cavalo, um soldado, né? Ele era amarronzado, parecia um capacete preto e uma couraça preta, bem bonito, né? Mas parecia um soldado mesmo de guerra. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes, como dentes de leão. Aí a similaridade com o gafanhoto. Tinham couraças, como couraças de ferro, sim. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E verso 11, ó, Apocalipse 9, 11. Olha a semelhança com Joel 1, 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então o apóstolo ele fez questão de citar os dois nomes. E a escritura que determina. Se ela fez isso é porque é importante a gente ter essa informação. Mas eu vou discorrer aqui só sobre Abaddon, tá bom? Que é o equivalente a Apolion, o Apolion é equivalente, tá? Mas tem as revelações próprias desse nome lá em grego, tá? Então, Abaddon está grafado com M, né? Mas na verdade ele é com N, né? No hebraico não tem A, B, C nem N, né? O hebraico tem Aleph, Bet, Gimel, que não são no nosso alfabeto, não tem essas formas, né, de jeito nenhum. Mas o equivalente, né, transliterado, quando eu pego o hebraico e vou escrever como se fosse no nosso alfabeto, né, aparece assim, Abaddon, né, o equivalente da letra hebraica seria a letra N, então é Abaddon com N. Eu levei horas procurando Abaddon no texto hebraico e não achava, mas essa palavra termina com men, mas não termina com men, termina com nun, né, que é a letra N, equivalente da letra N em hebraico, né? Então aí o Abade pereceu, né? Abade está no passado, ele pereceu, destruído, e Abaddon é o substantivo, destruição, tá bom? Eu já expliquei isso, né? E esse sufixo on, ele também indica algo pequeno, né? Por exemplo, Catan é pequeno, Caton é o menor deles, né? O caçula, tá bom? E é isso que o Satanás né? Ele quis ser o mais alto, né? Quis ser Deus, foi precipitado para ser o mais baixo de todos, tá? Para o lugar mais baixo de todos. Verso 15, né, que marca aquela ruptura que eu falei, onde ele cita explicitamente o dia de Jeová, que está perto. Então ele não chegou ainda, ele cita aquele dia de Jeová que eles já estão vivendo, mas aquilo prefigura um dia, né, o dia de Jeová que está perto, que vai vir como uma assolação do Todo-Poderoso. E aí eu discorri com vocês essas 3 palavras, né, Shad, Shaddai e Shod. Quando você vira as costas, né, para aquele que é o dono do seio, né, você encontra a assolação, a seca mesmo, né, murcha tudo, seca tudo, né. E esse juízo, então, ele vem primeiro sobre Israel, por extensão
para a igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus. Por isso eu digo, se endireitem, se consertem, começa com seus pensamentos, né? Conserte seus pensamentos, você sabe que tal coisa não agrada a Deus, conserte, porque a assolação que está vindo na sua vida pode ser uma consequência dos seus pensamentos que não agradam a Deus. Nem chegou a exteriorizar o ato, mas é pecado, né? E as coisas não estão dando certo por isso. Né? E se você não conserta, né, o Eterno começa a mandar juízos. Se você não conserta, o juízo fica mais pesado, até você entender. Né? E pode inclusive ser um juízo de morte. Né? Quando a gente não ouve a Deus, como dizia minha querida amiga apóstola Márcia Scultori, né, não ouvir a Deus é suicídio. E então esse juízo também, o dia de Jeová, ele virá sobre todas as nações e sobre toda a terra, né? Se prepara, Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, como evitar isso, né? É o arrependimento, é o clamor, né? Então, eu encerro por aqui e te convido, né? Se prepare e, se Deus quiser, que estejamos juntos para o capítulo 2, né? Que será que vai nos trazer o capítulo 2? Bênçãos, né? Shalom, shalom.